Salve, salve, tributaristas! Muito bem-vindos ao nosso programa Entre Alíquotas, o podcast que trata de tributário, reforma tributária, legislação, negócios, vendas, tudo que pode afetar o seu negócio como um todo, né? O objetivo nosso é contribuir aí com informação de qualidade para você, consumidor final, contribuinte, cliente, né? Não venho sozinho, sempre com a ajuda do nosso time aí de patrocinadores, que sem eles não seria possível esse projeto. E com um time de peso aqui na bancada também, né? Ao meu lado tem a doutora Sandra Mara. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, professor Fantoni. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, professor Ederaldo. É uma honra, um prazer para nós recebermos o senhor aqui hoje. Obrigado. Na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? De repente, Exato. Mas, muito bem-vinda. Obrigada pela presença mais uma vez, doutora Juliana. Eu quem agradeço. É sempre uma honra participar com essas feras do tributário e hoje com o doutor Ederaldo, que dá show quando a gente fala de tributário, né? Então, já que vocês já falaram, já deram o spoiler, né? Hoje a gente tem aqui um convidado de peso pesado. Ele que é mestre, doutor, está fazendo pós-doutorado, é economista, é contador, professor da Federal. Mas eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco, né? Pós-doutorado na Europa, hein? Na Europa, o cara é fera, um estudioso da reforma tributária. E eu tenho a honra e agradeço já de antemão a presença, doutor Ederaldo Lima. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Professor, boa tarde, né? Boa tarde não, né? Olá, pessoal, né? Quando a gente não sabe o horário, a gente Bom coloca... dia, boa tarde, boa noite. Exato. Né? A gente tá aqui um pouquinho para falar sobre reforma tributária, a professora Sandra também, né? Doutora Juliana, todo mundo aí que entrou em contato, que a gente está aqui nesse momento para conversar. É um prazer enorme estar aqui. Quero, né, agradecer o convite, né? O professor Fantoni é um cara famoso também por aí, tá falando da gente, mas eu sou só um aprendiz, né? Hoje em dia com a internet a gente vai mais longe, né? Exatamente. Eu digo que eu sou um aprendiz aí. A gente fica lá na rede social tentando fazer nossos vídeos. O professor aqui tá voando na rede social, né? Mas o pessoal quer saber, a gente recebe mensagem direto aí, quer saber qual é um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você é botafoguense, né? Tudo bem, melhor que ser flamenguista, né? Ninguém é perfeito. Mas além de torcer pelo Botafogo, conta um pouquinho da sua trajetória, do seu currículo, como é que o professor Ederaldo veio parar aqui, como é que foi parar no FMT, e hoje qual é o seu segmento de pesquisa aí, o que você está atuando? É um pouquinho de paraquedas, tá, professor? É um pouquinho de paraquedas. Todos nós. Todos nós. Na verdade, ninguém aqui é de Mato Grosso, né? Aí, ó, tá vendo? Exatamente, um pouquinho de paraquedas, mas... Sou profissional, né, de contabilidade, economia, né? Sou formado em contabilidade, em economia, mestrado em ciências contábeis, doutorado em administração e contabilidade e agora o pós-doutorado em economia. Só para trazer uma coisa que eu acho que é oportuna e a gente, né, não falou ainda na antessala, né? Uhum. E que vai te deixar um pouquinho... Pô, eu quero falar depois com ele. A minha linha de pesquisa é economia regional. Então, por isso que eu estudo o desenvolvimento regional. Por isso que eu estou estudando PRODEIC, por isso que eu estou estudando PRODER e PROALMAT. Né? O que eu falo sempre é que a gente, né, está levando, né, para fora do Brasil, levando para a Europa, levando para o mundo. Né? Eu estava agora em julho, bem legal falar isso, apresentando uma parte do pós-doutorado da minha pesquisa junto com pessoas do mundo todo. Então, cada pessoa, por exemplo, uma pessoa lá da Coreia do Sul estava apresentando uma parte da pesquisa dela e eu estava lá como ouvinte, né, em Portugal. Então, a gente tinha pessoas ali do mundo todo apresentando como que a sua pesquisa já está, né? E a minha pesquisa é sobre os incentivos fiscais, é sobre Mato Grosso. Eu acho que isso tem muito, né, a dizer do nosso estado, né? Atualmente sou professor também titular da Universidade Federal, da UFMT. E estou por aí aprendendo um pouco sobre no mundo tributário, aprendendo sobre reforma, discutindo sobre reforma, como eu disse para a professora Sandra, ela até viu, falou, eu vi, professor, né? Final de semana reforma, meio de semana reforma, ou seja, a vida é uma reforma. A gente está em constante reforma, né? Olha, eu vou falar que você pegou no meu coração aí. Eu também escrevi minha tese, mais de monografia, coisa simples aqui, sobre os benefícios fiscais, o impacto dos benefícios fiscais na economia. E eu acho que a gente pode até começar a trocar uma ideia sobre esse tema. É um assunto bem oportuno, porque é o principal medo aí, a dor das empresas, das indústrias,
porque com o fim do ICMS, né, na gradativo, que a Lei Complementar 214 trouxe, né, de 2029 a 2032, a gente vai ter uma redução até que se extinga os benefícios fiscais. E, a nosso ver, né, o estado de Mato Grosso, como os demais estados da região centro-oeste, norte e nordeste, eles, ao longo desses últimos 30 anos, sobreviveram e se desenvolveram com base em benefícios fiscais, né? As empresas, elas não vêm aqui para o estado porque o Pantanal é bonito, né? Elas vêm com base nesse benefício que o estado concede de redução tributária, e isso fomenta a atividade local, traz investimento, empregos, e isso está fadado ao fim. Queria que o senhor desse sua visão, como as empresas podem se preparar, como o Estado deve se comportar nesse sentido, se tem como algum remédio para isso, e se realmente esse fim dos benefícios fiscais aí, ele vai trazer muito impacto, né, para a sociedade. Nós temos um futuro promissor, né? Um futuro promissor, seja ele bom, seja ele ruim. É promissor. Para que lado nós vamos, eu não, né? A gente uma aventura humana na Terra, como dizia aquela cantora baiana que eu não lembro quem é. Exatamente. Nós podemos trazer várias músicas aí, né? Raul Seixas, será que é o fim do mundo, né? Podemos falar metamorfose ambulante, Essa né? é boa. Podemos trazer várias coisas aí. Mas, sem dúvida, a gente tem uma preocupação muito grande com os estados. Nós vamos entrar agora em 1º de janeiro de 2026. Na verdade, já começamos em 1º de julho de 2025, com a mudança da nota fiscal, né? E vamos até voltar um pouquinho atrás. Nós começamos em 1º de janeiro de 2025, com a promulgação, né, da Lei Complementar 214/2025. Então, a reforma que antes todo mundo falava assim, será que vai adiar? Será isso? Será aquilo? Já está aí. Até hoje tem gente que pergunta se vai adiar. A reforma já está acontecendo. Exato. Então, assim, 1º de janeiro de 2026, a gente já tem a alíquota de 1%, que é a alíquota teste, né? E já tem empresas, inclusive, testando, né? Que Sim. são aquelas empresas escolhidas pelo Piloto. governo, né? São as empresas piloto. E aí nós temos que pensar o seguinte, quando a gente chega para os estados e quando a gente olha para Mato Grosso, e eu tenho falado muito isso, é o seguinte, nós somos um estado que vive de incentivo fiscal, né? As empresas estão aqui porque ela tem Prodeic, porque ela tem Proder, porque ela tem Proalmat. Imagina que isso tudo, né, de repente, está fadado a não ter mais em algum momento no futuro que não está muito distante, né? Imagina qual que vai ser o incentivo dessas empresas estarem aqui. Por que essas empresas estariam aqui, que vamos entender que é um estado, nós estamos no meio do território. A logística não ajuda A muito, logística não ajuda para escoar isso daí, né? Todo lugar que a gente pensar em escoar o grão, a gente tem uma logística que não é muito boa. Então, assim, a reforma, ela mexe com tudo isso. Nós vamos ter... Eu até falava, né, na antessala nossa aqui, a gente conversando, falava assim, ó, o papel do Estado daqui para frente, ele vai ter que ser revitalizado, ele vai ter que ser revisado. O que é revisar o papel do Estado? Quando eu digo Estado, eu estou dizendo das 27, Sim. né, os 27 estados, né? Eles perderam a autonomia para fazer política tributária, mas Exa- não tá morto. Exato, eles têm que viver, uai. Nós vivemos, na verdade, nós vivemos em municípios. Quem é Sim. da linha de economia circular, de economia regional, que é uma linha que eu sou adepto, fala o seguinte: o cidadão, ele não vive no Brasil, ele vive no seu município. As coisas não acontecem no Brasil, elas acontecem no seu município. E a tributação hoje vai ser toda baseada com relação ao município que você vive, né? O seu destino final da mercadoria, o princípio do destino. Tem até uma situação, professor, que eu quero trazer, que está na lei, que é o seguinte: você agora, não é mais você que define o seu domicílio tributário. O que define seu domicílio tributário é a sua atividade econômica. Imagina que você tem um apartamento em São Paulo, um apartamento em Itapema, porque Mato Grossense adora ter apartamento em Itapema ou BC. A Sandra tem 2. A Sandra tem 2, exato. Então, a Sandra não vai ser mais, por exemplo, imagina Não que é o ela que seguinte... escolhe qual é o domicílio. Não, imagina o seguinte, que ela ganha o dinheiro dela aqui, mas ela vai gastar lá em BC. Aham. BC Balneário Camboriú, né? A brincadeira, Ah. né? Ela vai gastar lá em BC. Então, onde que ela tá realizando a atividade econômica dela? Lá em BC, porque ela tá gastando lá. O O consumo centro de interesse dela é lá. a é lá. atividade econômica é lá. Então, a Receita Federal vai falar bem assim, o seu domicílio tributário é aqui em BC ou em Itapema, que for, né? E não vai ser em Cuiabá. Então, é bem interessante que não é mais o cidadão que define o domicílio tributário dele, é a atividade econômica dele que vai definir o domicílio tributário dele, né? Então,
isso é um problema para o Estado. Isso é um problema para o Estado em termos de As arrecadação. empresas que vieram para cá por causa do incentivo não vão ter mais incentivo para ficar. E o Estado tem que arrumar uma outra maneira de manter o mercado consumidor aqui, né? E aí, uma outra coisa, né? Essas empresas não vão ter incentivo de ficar aqui. As pessoas talvez também não tenham incentivo de consumir aqui. Exato. Como que a gente faz para sobreviver a essa máquina pública inchada que nós temos, né? Então, aquela ideia O Estado não vai se reduzir, né? o Estado não vai se reduzir, né? Então, nós temos um problema sério para os estados e prefeituras nos próximos anos, né? Mas a gente aqui está falando muito de Estado, mas eu até falo, professor, vamos olhar para as prefeituras? Sim. Vamos olhar. O buraco é mais embaixo, literalmente, né? Exato, vamos olhar para Aripuanã, que está lá em cima, né? Vamos olhar lá para São Félix do Xingu, lá em cima. Como que essa prefeitura vai sobreviver? Vai sobreviver de repartição tributária, de repasse do governo federal. E Mas desde que ele tenha um mercado consumidor ali, né? e quanto tempo vai demorar para chegar? É. Então, assim, esse cenário que o senhor já começa, né? O senhor já começou o nosso podcast já colocando um problema, né? Você levantou a bola, eu só cortei. Esse cenário de desenvolvimento regional, que é isso que a gente chama de economia regional, eu vejo o Estado como uma mudança de função muito grande nos próximos anos. Eu digo que o Estado ele deixa de ser um agente fiscalizador, um agente fiscal para a sociedade, né, com os incentivos, e ele vira um agente de fomento. Sim. Então, o Estado que entender isso mais rapidamente, o Estado que trabalhar isso mais rapidamente e criar meios para isso acontecer, vai ser o Estado que vai sair melhor da reforma Ou tributária. seja, vai ser a formulação de políticas públicas que não envolve tributação. Que não envolve tributação. Mas que proporcione um ambiente de negócio favorável para morar e para morar mais a prefeitura, né? Mas para que as empresas possam estabelecer aqui. O Estado ele vai ser um intermediário das relações econômicas. E é isso que os gestores que vão para lá no futuro, né, gestores políticos, vamos assim dizendo, eles têm que entender que o papel dele não é mais controlar o caixa da Cefaz, como a gente sempre vê aí na mudança de um governo para outro. Uhum. É controlar o que a SEDEC está fazendo para incentivar as empresas a ter relações umas com as outras, né? Então, o governador no futuro não é aquele cara que vai ficar olhando mais para a Cefaz, é aquele cara que vai olhar para a Secretaria de Desenvolvimento e Comércio, porque é isso que é necessário no futuro. Até porque pegaram, usurparam, vou falar esse termo, várias competências da Secretaria de Fazenda, jogaram para um comitê gestor, né? E o Estado ele tem que continuar, né, fiscalizando, cumprindo obrigações acessórias, fiscalizando obrigações acessórias, mas não é ele que determina a regra do jogo mais, né? Ele é um mero executor ali, coadjuvante até, né? E essa ideia do comitê gestor também é bem interessante, que eu estava lendo na lei complementar, que o comitê gestor ainda tem um detalhe muito importante. Não são votos Paritário, né? por Estado, não. Vai depender da atividade econômica do Estado. Então, por exemplo, aquele Estado que tem uma atividade econômica, e vamos aí falar de São Paulo, que é o Estado com maior atividade econômica Vai no ter Brasil. mais peso a decisão de São Paulo. Exato, dentro de um voto. Então, assim, isso é ruim. Vão sentir saudade do Confaz. Entende? Então, assim, a reforma... Mas pensa bem, professor. Pensa bem. Eu concordo com o Confaz, tá? Isso daí já é um problema. Entende, cara? Isso já é um problema da reforma? Sim. Você entende que em mais 2 ou 3 ou 4 anos nós vamos ter uma briga de governadores com o Congresso ou com o presidente que estiver lá no período para mudar esse artigo, para fazer uma emenda dentro desse artigo? Porque como que deixa a decisão ser por atividade econômica? Sim, eu acho que assim, o papel aceita tudo, né? Eu acho que na ânsia de passar, os lobbies sendo feitos, cada um, ninguém se discutiu a fundo a reforma tributária para que ninguém também não, houveram audiências públicas e tal, mas assim, os estados não participaram dos pormenores e nem fizeram mensuração de impacto, foi tudo muito rápido. Como o senhor falou, a gente já fala de reforma tributária desde um ano depois da Constituição. Mas em momento algum a gente viu um debate público, um Tão estudo de forte impacto, como houve. uma mensuração do que vai acontecer. Talvez porque não seja, ela não vai ser implementada neste governo, mas efetivamente nos próximos governos. Mas a sociedade é uma só. A gente, como consumidor final, vai sempre estar arcando com esse custo, né, social. É porque a gente sempre olha pro governo que aprovou, mas a gente nunca olha para frente. Então, assim, quando eu fico, né,
um pouquinho estranho à sociedade quando eu vejo a sociedade discutindo reforma no tempo atual. Porque a reforma não é do tempo atual, gente. A gente tem que olhar o seguinte, todos nós que estamos aqui vamos viver, né, se Deus quiser, pelo menos mais 40, 50 anos aí, né? Talvez Se alguns... o Vasco não me infartar antes, eu exato. Mas vai perder pro Botafogo, né? Então, todos nós vamos uma expectativa de vida de mais 40, 50 anos. E nós estamos discutindo a reforma tributária como se fosse hoje. Não, na verdade, tem um projeto de vida para todos nós. Por exemplo, nós não falamos aqui, e nós não, né? Talvez a gente não fale por causa de tanto tema que existe, mas nós não estamos falando do PLP 108. Né, que não passou ainda. Vamos fazer uma live só para falar do 108. É importante demais. Porque, pô, ele envolve com dividendo, ele envolve imóveis, ele envolve TCD, ele envolve doação. O contencioso. Ele envolve contencioso, ele envolve imposto de renda, ele envolve contribuição social, ele envolve toda a parte que não foi tratada aqui. E tem mais uma parte também que isso, né, eu até acho que vai haver uma inversão aí, na minha visão. Nós também A promessa é que ele seja aprovado esse ano. É, o PLP, mas eu acredito que vai haver uma inversão. Eu acredito que o PLP, ele é uma pauta anti-eleitoreira. E Pro empresariado. E isso que eu ia falar uma outra coisa. E anti-patrocínio. Anti-patrocínio. Nós temos que pensar que o cara que vai ser ferrado com a segunda parte é quem? É quem patrocina isso, as eleições. Inclusive, eles têm mandato eletivo, né? Então, eu acredito que a PLP 108, na minha visão, né, projetando o futuro, né, futurologia, né, ela é jogada para 2027, que ela não aprova esse ano e não aprova 26, né, até porque se não aprovar esse ano, não aprova 26, esquece. Esquece. Pra mim, o que aprova esse ano, e aí tem um cunho eleitoreiro do tamanho do mundo, é isso que eu falo assim, gente, cara, quem é, vamos dizer, da extrema-direita, não, só tá olhando pra isso, não tá discutindo. Isso daí, esse é um dos pontos que, se esse presidente for reeleito, vai favorecer ele. Por quê? Porque ele pode agradecer a esse PL. É esse PL. A reforma da renda, que é a reforma da tabela do imposto de renda, ela tem um cunho eleitoreiro do tamanho do mundo, não só para ele. Por que que o Congresso está tão interessado na reforma do imposto de renda, professor? É bom para todo mundo, É bom para todo mundo. Eu Filho falo bonito, todo mundo quer todo assumir. mundo. Você acha que o Calumbre não quer aparecer lá assinando e falar bem assim, ô, meus eleitores aqui do Amapá, vocês não estão pagando imposto de renda porque eu votei. Você não acha que o Mota não quer chegar lá no Alagoas e falar assim, ó, vocês não vão pagar mais imposto de renda porque esse deputado federal que quer voltar para lá, gente, aprovou junto com o presidente que tá lá. Cria um senso na cabeça da massa ali, né? Mas nós vamos tributar o super rico. Como se 50 mil de renda fosse super rico, né? Exato. Mas tributação de dividendos. O que pra mim é um ponto negativo da lei, mas tá no pacote, né? Tá no pacote, infelizmente. E eles não estão tirando, né? Inclusive, na verdade... Não estão abrindo mão. Não estão abrindo mão. O que eles estão fazendo colocando, por exemplo... O que, na verdade, fez foi aumentar o benefício. Porque quando o governo apresentou um benefício de 20 mil. Ou de 7 mil, né? De tabela. Isento até 5 mil e de 5 a 7, uma isenção parcial, né? Uma alíquota ali parcial. O Lira, que é o relator disso na Câmara, aumentou isso para 7.350, para dizer bem assim, pô, eu peguei o pauzinho do governo e mexi um pouquinho mais para cima, entende? Do meu ali. Exato. Então, assim, é uma coisa, né? Pessoal, falar um negócio para vocês, hein? Aqui a gente tá despontando no bate-papo, tá? É normal. A gente promete que vai fazer algumas lives temáticas aqui com o professor pra gente poder falar sobre esses temas, são muitos temas, tá? Vai ter um corte aqui, tá? Que a gente falou pelos bastidores, a gente falou mais, falou menos e tal. Então não liga pra sequência lógica que não, tá? Mas fica com a gente até o final, que tem muita informação bacana sobre reforma, tá bom? Com a reforma tributária, a gente vai ter alteração pro princípio do destino, né? Então, a tributação vai ficar toda para o Estado onde está o consumo e o Mato Grosso não é um Estado consumidor. Né? Como é que o senhor vê essa migração aí de sistema tributário, já que o senhor é economista, eu vou aproveitar disso aí, o impacto disso na sociedade mato-grossense ou até mesmo para as indústrias? Sabia, professor, eu não sei se o senhor já parou, se o senhor fez uma monografia sobre isso, e assim, Mato Grosso hoje, se não fosse estado da federação chamada Brasil, da República, né? Nós estaríamos hoje entre os 10 maiores produtores de grãos do mundo como nação. Sim. Mato Grosso. Então, assim, Mato Grosso tem um potencial enorme no mundo em produção de alimentos, né? Então, quando a gente fala, né, de mais Brasília e menos Brasil,
nós criamos um problema sério para Mato Grosso, né? Porque Mato Grosso hoje ela vive como? Ela vive de incentivo fiscal. Exato. Não tem como falar, não tem como negar. Logisticamente, Mato Grosso não é atrativo. Exato, não tem como falar que Mato Grosso vive porque a terra é muito boa. Não, a terra é muito boa, mas, por exemplo, hoje o A Maranhão... conta é simples, né? É financeira. O Maranhão já está plantando muito bem, a Bahia já está plantando muito bem, o Tocantins já está plantando O Tocantins muito. tá plantando muito. Tá plantando muito. Então, assim, Mato Grosso é questão de incentivo fiscal. O pessoal tá aqui há 30, 40, 50 anos, Sim. cresceram tanto aí, mas através de incentivo fiscal. O que nós estamos falando é, pô, isso vai acabar. Isso vai acabar a nível estadual, porque isso não vai acabar, isso só vai ser transferido para nível federal. Nós só temos que pensar assim. Aí a gente fica pensando até no último podcast que participou do Dr. Vitor, ele falou, cara, tem empresas, indústrias que vão pegar e vão embora, mas é difícil também para a empresa, porque o investimento que uma empresa faz para fazer uma planta industrial aqui o princípio do destino, vou voltar para o sul e sudeste. Será que vale a pena você montar tudo isso lá fora? Né? O Estado não teria que achar uma solução para manter essas empresas aqui, manter o nível de empregabilidade, né? É assim, a lei complementar 214, ela é muito dura. Ela não deixa margem, não tem margem para os estados poder fazer isso ou fazer aquilo. Então, assim, se a gente for olhar para o que está ali seco, não dá. Eu não tenho margem para me falar bem assim, eu vou criar um incentivo fiscal aqui, vou pegar o Prodeic, o Prodério, o Promate e vou revitalizar. Vou fazer igual fizemos com a FETAB, vou disfarçar e mudar de nome. Isso, vou criar um Fundesa aqui e vou tributar, né, e dar um benefício para a galera. Não tem essa margem, né? Então, assim, mas o que eu imagino vai acontecer o seguinte, as empresas não vão estar mais presas a um local, a um estado. Aí nós perdemos. Aí Mato Grosso perde. Por quê? Se a gente pensar que essas empresas vão poder estar em São Paulo, em qualquer lugar, Minas Porque Gerais, não tem mais benefício na origem. elas vão querer estar perto de onde que elas fazem exportação, onde que elas vão escoar a produção delas. Então, assim, por exemplo, mas elas produzem aqui. Beleza, elas vão produzir aqui, vai continuar tendo a planta produtora aqui, mas a base, a indústria vai estar toda fora daqui. Quem gera o valor, quem gera... O valor agregado vai estar... Isso, exato. E a gente, né, pela previsão do 214... Já, graças a Deus, acompanhando a ADC 49, a transferência não é tributada, pois então ele só pega aqui, manda pra lá a e não fica nada pra gente. E a ADC 49 é um tema complexo. Eu trabalho muito com a área farmacêutica, né? E desde o ano passado, que foi quando saiu a ADC 49, né? No comecinho, acho que foi abril de 24, se eu não me engano, a ADC 49. Abril de 23. Abril de 23, isso aí, viu? Aí eu lembrava... modulou pra começar em 2024. Isso, eu lembro de abril. Uhum. Rapaz, a gente tá numa coisa na indústria farmacêutica, por quê? Porque Goiás é o estado da indústria farmacêutica. Por causa dos benefícios fiscais. Por causa dos benefícios fiscais. Então, assim, do mesmo jeito que nós temos o agro forte aqui por causa dos incentivos fiscais, Goiás é o estado do Brasil onde você mais tem farmácia e você mais tem distribuidora farmacêutica. Mais que Cuiabá. Não, é impressionante, doutora. Não sei se a senhora tem essa informação, mas o Goiás é assim, tem uma distribuidora farmacêutica para cada esquina. É que aqui em Mato Grosso tem mais o varejo. Lá em Goiás estão os centros de distribuição. Os centros de distribuição, Então, por exemplo, eu tenho uma farmácia, uma rede de farmácia aqui em Mato Grosso. Em vez de eu fazer o meu CD aqui, eu faço o meu CD lá em Goiás. E aí eu tenho... Mais vantajoso. É mais vantajoso tributariamente. E a ADC 49 tá acabando com isso. Sim. Né? A ADC 49... Você pode transferir. Exato. Então, assim, aí a gente começou toda uma reformulação derivada da ADC 49. Aí vem a reforma tributária. E a gente fala, agora o que eu faço? Porque agora não faz sentido, mas talvez isso. Então, tinha muita operação de passeio de nota, né? Aqueles e-commerce. Triangular, né? Fazia a triangulação, a operação por conta e ordem, que agora perde o sentido. Porque Exato. É só o destino, é onde está o consumidor final. Exato. Então, assim, fora a questão da reforma, fora tudo isso que nós estamos falando, fora essa questão do incentivo, que é preocupante, porque me preocupa muito o estado de Mato Grosso. Nós tivemos agora no último censo brasileiro, não sei se os doutores vão lembrar, mas a região Centro-Oeste foi a região que mais cresceu no último censo brasileiro, né? Agora de 2024, 2025, se eu não me engano. Isso vai mudar totalmente quando a gente falar, porque assim, nós vamos ter um impacto tributário que vai interferir na economia e que vai interferir na densidade demográfica. Exatamente. Porque as pessoas vão parar de vir para a região Centro-Oeste. Eu não preciso mais ir lá para Mato Grosso, porque eu não preciso mais do incentivo lá do Mato Grosso. Esse incentivo agora... Contrapartida, quando você não vem, o imposto não fica para cá. Exato. Você não consome aqui. Então, assim, nós vamos... Que é a questão...
essa questão da mudança de ser para o estado fim, né? O estado onde está sendo o consumo, é por causa do e-commerce, né? Foi mudado Sim. isso muito por causa do e-commerce lá atrás, né? Quando foi pensado nisso. Mas agora, com essa mudança de reforma, nós temos um problema sério de arrecadação. Então, por exemplo, quando a gente chegar lá em 2035, vamos projetar isso daqui 10 anos, final do período transitório, Sim. final da reforma. Se nós não tivermos um governo, se a gente não tiver ajuste dentro da reforma, o estado de Mato Grosso vai sofrer muito. Pode terminar. Porque o estado de Mato Grosso é um estado consumidor. Então, e a população não é grande, nós estamos 3,5 milhões Sim. de população que nem todo mundo está comprando de fora. O Estado é consumidor de produtos, depende da industrialização externa, mas a população não consome o suficiente para manter a arrecadação. É um dilema, né? Nós vamos ter É assim, a reforma, ela traz um problema seríssimo para Mato Grosso. Por quê? Quando ela fala bem assim, eu acredito, nós estamos aqui falando muito, professor, dos incentivos fiscais. E aí, o incentivo fiscal, eu tô debruçado sobre isso, né? Mas quando a gente fala de uma outra coisa que está fora dos incentivos, que é uma lei federal e que a reforma também mexe, que é a Lei Candir, nós criamos um problema ainda maior. Nós criamos O Estado fica meio que de mão atada, né? Só obedecendo... vai tudo pro governo federal, o governo federal nos passa por repasse. Quando né? repassa. Exato. Né? Então, a tal da repartição tributária vai ser a coisa mais importante, né? Vai ser a moda do mundo novo. E aí nós vamos ficar na mão do governo federal. E isso é uma crítica grande que os estados fazem, né? Porque os estados ficam dependentes do governo federal. Então, assim, politicamente, o governo federal acaba amarrando os governos estaduais aí para ter essa distribuição. Mas nós estamos falando de Estado. Pensa que nós estamos falando de Estado. Nossa conversa aqui até esse momento foi de Estado. Pensa nas prefeituras. Eu ia entrar tava- nesse ponto agora. Pensa nas prefeituras. Porque, assim, eu entendo que o papel de manter o mercado consumidor ativo ali é das prefeituras. De criar, e lógico, tributariamente, como o senhor falou, a lei é engessada, ela não pode conceder um benefício. Mas de forma de gestão de política pública da prefeitura e manter as empresas no seu território, trazer algum atrativo, tanto para o cidadão que é consumidor, que vai ser o contribuinte de fato, como para as empresas do comércio varejista que estão ali. Se o senhor tem empresa, o senhor atua com planejamento, com a consultoria, eu fico pensando, hoje as empresas já têm que começar a rever seus processos, né, que é uma reforma de negócio, não é só tributário. Se a empresa, por exemplo, ela vende muito para o consumidor final que mora em Várzea Grande, e a empresa está aqui em Cuiabá, ela não tem motivo nenhum para estar aqui em Cuiabá. Ela tem que ir para Várzea Grande, porque o mercado dela está lá, e a tributação vai ser pela alíquota de lá, onde está o consumidor final. Exato. Então, até para esse lance de rearranjo, aí cabe à prefeitura trazer ambientes favoráveis, e não estou falando tributário, né? Porque tributário não pode, princípio da neutralidade da reforma. Então, trazer ambiente favorável para que o grande varejo, que nós vamos entrar na parte do Simples Nacional, tenha algum atrativo de se manter naquele município, porque... É muito engraçado que eu estava lendo, esqueci o artigo agora, eu estava lendo algum artigo da reforma, né? A gente fica lendo a reforma abrindo. Todo dia. Todo dia é dia de reforma. Almoça Exato. com a reforma, janta com a reforma, Exato. acorda, dorme. Eu estava lendo algum artigo que eu falei, meu Deus, olha que interessantíssimo isso. Por quê? Quando o senhor tiver mais de um domicílio, ele vai determinar qual o seu domicílio pelo seu maior consumo. Sim. O que vai... Atividade econômica. A atividade econômica. Exatamente. O que vai determinar qual que é o seu o domicílio é onde você tem o seu maior consumo, porque ele vai ter acesso ao seu consumo. Sim. Então, a sua atividade econômica é o que vai ser preponderante em relação ao que você fala bem assim, não, eu quero que o meu domicílio seja Cuiabá. Não é você que vai escolher qual que é seu domicílio. É o seu comportamento. É o seu como comportamento como consumidor que vai determinar qual que é o seu domicílio para a Receita Federal. Doutor, no episódio... É interessante. É incrível. No episódio anterior, a gente estava comentando sobre existir ainda a esperança dos incentivos fiscais não acabarem. A gente sabe que, pela lei, não tem mais benefício fiscal com a reforma, mas vai existir, na sua opinião, a gente vai conseguir alguma maneira de driblar isso? Ou, de fato, a gente tem que lidar com o fim de qualquer incentivo fiscal? Desarticulação política, né? Existe uma esperança? É isso. Eu acredito... Dá pra gente ter esperança? Doutora, eu acredito que assim, tributariamente, não. Tributariamente eu vejo muito difícil, né, essa discussão sobre a reforma. Por quê? O governo federal está deixando isso na mão do Congresso, né?
tá todo mundo assim, eu não vou discutir esse assunto contigo, não. Eu não quero discutir esse assunto contigo, não. Tá todo mundo meio que jogando, os governadores estão perdidos. E o pior, os governadores não se unem para brigar com o governo federal. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tá vivendo um país de ideologias. Então, as ideologias de direita ou de esquerda estão sendo maior do que o interesse no Brasil, da sociedade. Então, assim, governadores que querem ser candidato a presidente... Nós estamos vivendo um momento muito sério, que aí eu respondo a senhora o seguinte, doutora. A política, infelizmente, está fazendo com que a economia não se ajuste. Por quê? Porque tá todo mundo olhando para a política, todo mundo querendo saber quem vai ser o próximo presidente, mas ninguém está olhando para os estados, para os municípios que vão sofrer terrivelmente com reforma tributária. Então, nós temos esse problema. Quando a senhora me pergunta assim, os estados vão poder fazer algum tipo de benefício para ajudar as empresas? Eu acho que sim. Eu acho que os estados vão fazer algo parecido com o que nós temos no estado de Mato Grosso, chamado Desenvolve MT. Então, eu acho que não vai ser mais no sentido de diminuição de alíquota, de ajustar a alíquota para cima ou para baixo. Eu acho que os estados eles vão assumir um outro papel dentro da economia, dentro da relação empresarial. Eles vão ser fomentadores. Proporcionar um ambiente de negócio mais favorável. Exato. Então, acho que os estados eles vão facilitar, eles vão ser assim, o Sicredi ou o Cicobi, que são cooperativas, vem aqui, vamos fazer uma parceria com o Estado, vamos liberar a grana para esse pessoal uma taxa mais baixa. Sabe que o Estado ele vai assumir um papel de Ministério da Economia, eu vejo. Interessante. Ele vai fazer política pública, no máximo orçamentária, mas não tributária. Mas não tributária, porque ele não vai ter esse papel. Sim. E aí ele vai ficar... Infelizmente, o que o Estado vai sobrar para o Estado, doutor? Ele vai sobrar para o Estado o seguinte, ele ficar batendo na porta do governo federal... Com o pires na mão. Para poder ficar pedindo. O que nós temos que fazer, isso é muito importante no Brasil, né? Nós temos que tirar do poder, seja do governador, seja do prefeito, do executivo, vamos simplificar e trazer isso de uma forma maior, mais ampla. Do executivo, o poder dessas questões de emendas parlamentares, de repasse, de repartição, tinha que ser automático. Entrou lá, é de Mato Grosso, despacha, dia 5, tá na conta única do estado de Mato Grosso, acabou. Não tem que alguém ir lá e clicar e isso acontecer. Tem que ser automático isso. Por quê? Porque os estados vão sofrer muito, mas os estados eles vão ter um outro papel, eu vejo, depois da reforma, que não é tributário. Sim. Os estados vão ser economistas, nós vamos ter estados economistas. Que ele vai criar um fomento aqui, ele vai falar, essa camisa aqui, vamos dar uma alíquota mais baixa, uma taxa mais baixa. Então é isso, nós vamos ter esse mundo dentro dos estados. A política social e econômica ali fazendo o estado andar, né? É assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso. A Cefaz vai fazer isso e a SEDEC vai fazer isso. Exatamente. Exato. Hoje a Cefaz é isso, a SEDEC é isso. Aham. Porque a Cefaz é muito importante. A Cefaz vai deixar de ser importante, né? Vai entrar um tal de um comitê gestor aí. Vou brincar assim, o Galo vai deixar de ter sua importância e o César vai subir a importância. Exato. Né? No cenário atual. Sim. Então é isso que vai acontecer. Por quê? Porque o comitê gestor vem aí. É ele que vai ficar responsável pela arrecadação. Rapaz, é tão rígida a regra do comitê gestor, porque assim, eu tava lendo. É que você lê tanto que você às vezes foge artigo. Mas, por exemplo, eu tava lendo uma regra do comitê gestor que, por exemplo, eu fiquei pensando, cara, em Mato Grosso, na hora eu até falei, eu vou fazer uma publicação disso. Eu falei, depois passou, eu não fiz. Por quê? Porque os votos do comitê gestor vai ser por participação econômica. E nós não temos participação econômica. Então, As decisões são por peso. As decisões são por peso. Então, assim, por exemplo, São Paulo vai dar um voto muito maior do que todos os outros estados. Já se viu pra onde vai, né? Saudade do CONFAS, né? Não, mas aí do CMS, saudade do CONFAS. Pelo menos era 1 para 1, né? O voto. Aí eu fiquei pensando na isonomia. É um dos princípios tributários, isonomia tributária. Eu fiquei pensando na isonomia quando tá lá, né? Porque o comitê gestor, ele tá sendo criado pela PLP 108. Exato. Ele tá na PLP 108. E já começou bem, né? Sem a participação dos municípios, aí impugnaram judicialmente, então já começou dando problema. Tá sem a participação dos municípios e quando traz pro estado, ele fala assim, todos os estados terão voto e tudo mais, mas de acordo com a sua participação econômica. Tá, então o senhor entende que hoje o papel do Estado ele deixa de ser de fazer política tributária e fazer política de fomento. Política econômica. O Estado ele deixa de ter um papel tributário, como hoje. Se a gente parar e perguntar, professor,
aqui dentro fazer um quest aí da vida, né? Que a gente gosta de fazer quest e perguntar, a gente vai perceber o seguinte, todo mundo conhece a Cefaz, mas Sim. talvez algumas pessoas conhecem a SEDEC. E daqui 10 anos, faz essa mesma pergunta, todas as pessoas vão conhecer a SEDEC, né? Ou a Secretaria Sim. de Planejamento, e raríssimas pessoas vão conhecer a Cefaz. Por quê? Porque a Cefaz, ela vai... Não que ela vai minguar, mas ela vai diminuir o tamanho dela, até porque vai ser tudo automatizado, temos que lembrar disso. Sim, entra né? nesse ponto. Eu acho que vai minguar sim, porque a partir do momento que você passa por um órgão centralizado, o comitê gestor, a fazer a própria apuração, distribuição, compensação de créditos, e se realmente vingar o split payment que estão falando aí, cara, o papel né, da Secretaria de Fazenda vai ser de controlar a obrigação acessória. O split payment, ele é uma coisa de louco, né? Porque assim, eu só vou me beneficiar do crédito a partir do momento que ela pagar. Pagar. Então assim, o que ele faz? Ele Você faz acha que isso vai reduzir a sonegação? eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque é o seguinte... Porque agora os fiscais passam a ser o adquirente, né? Imagina Não, o mas seguinte... isso não terceiriza a fiscalização? Mas tá previsto em lei, Só né? arrecadação. O... Só arrecadação. Mas de fiscalizar se a outra porque, assim, parte pagou ou não. Sim. Doutora, Mas é uma fiscalização comercial, digamos Uma assim. fiscalização comercial, É. mas tira também um pouco da Cefaz, né? que é o que o professor falou que vai minguar, Sim. né? Eu acredito que a Cefaz, ela vai ter um novo papel, ela vai se refrigerar. Eu até digo isso porque, assim, nós estamos ali com uma super construção da Cefaz, está Sim. sendo remodelada É. para, de repente, minguar. Então, eu acho que ela vai ter um novo papel, mas o split payment, ele faz o seguinte, né? Eu só vou ter crédito a partir do momento que você pagar. Então, assim, sabe o que vai acontecer? Eu não vou querer mais ter relação com maus pagadores de impostos. Exato. Então, assim, Os maus vão ser expurgados do mercado, vai né? ser expurgado pelas próprias empresas. Então, assim, Exato. imagina o seguinte, uma Bom Futuro, uma Magia da vida, ela vai falar bem assim, minha lista de fornecedores vai diminuir. Exato. E aí, se você quer entrar numa lista de fornecedores de uma empresa, você vai ter que saber que você está regular, que você tem O compliance passa a não ser mais sobre regras tributárias. Vai ser algo Regras comerciais, B2B. E aí o senhor tocou num ponto que eu acho bastante interessante, que eu acho que a gente consegue puxar um link novo aqui, que o senhor falou a respeito do fomento, do taxa de crédito, porque o que a gente entende, né, principalmente com o split payment e agora com a extinção do regime de caixa, que o principal problema das empresas, principalmente das pequenas, principalmente as empresas do Simples Nacional, vai ser esse impacto direto no fluxo de caixa. Né? Hoje as empresas circulam com o dinheiro do governo, vai parar de circular com o dinheiro do governo. Né? Quem compra à vista, vende a prazo, só vai poder se apropriar do crédito à medida que for sendo pago. Né? Só que ela faz a venda e, regime de competência, ele é obrigado a recolher. Tá? Queria que o senhor desse uma falada pra gente aí sobre esse impacto, efetivamente, no caixa das empresas. E vamos migrar. O que o senhor acha que vai mudar para o Simples Nacional? Pois é. Já só porque eu já ouvi muita gente boa por aí falando, a reforma tributária não mexeu com o Simples Nacional. Meu Deus do céu. Não, eu falo assim, gente, o Simples Nacional não existe mais. Veladamente estão matando o Simples Nacional. Tá Principalmente respirando no coisa B2B, daqui né? aparelhos. Veladamente estão matando o Simples Nacional. É assim, só fala que o Simples Nacional não foi afetado quem não estudou a reforma, de fato. É assim, vamos lá. Quem fala que a reforma não afetou o Simples é o seguinte. A reforma não altera nenhum artigo da Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123, ela continua intacta. Só que ela vem e me diz bem assim, artigo 178 ou artigo 187, se eu não me engano, da Lei Complementar 214. Ela fala bem assim, regime de caixa agora não pode ter, que vai ser devido ao pagamento da atividade econômica. Aliás, pela realização da atividade econômica. E o fato gerador é um negócio jurídico, não é mais o pagamento do recebimento. Exato. Então, assim, o que ela fala? A partir de 1º de janeiro de 2027, você não vai poder mais escolher regime de caixa, né? E aí, o que eu estava falando para o senhor, professor, é o seguinte. Pensa que essas empresas, elas escolheram o regime de caixa porque elas prestam serviço público para órgão público. Então, assim, às vezes... Recebe depois, né? Recebe 3 ou 4 meses. Ela faz uma medição, por exemplo, essas construtoras, rodovia e tudo mais, ela faz medição, apresenta, aí vai por uma ordem de liquidação, aí depois que vem um empenho, aí depois que paga, tem toda a burocracia do ente público. Isso não vai mais acontecer. Agora você vai ter que emitir a nota e pagar o imposto ali. Ela vai recolher antes mesmo de ter recebido pelo serviço. Antes de ter recebido. A partir de 1º de janeiro de 2027,
acabou-se o regime de caixa para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso é uma regra. Então, quando o senhor fala bem assim, não vai alterar as empresas do Simples, eu trago a primeira alteração. Essa é a mais tranquilinha, tá? Vou trazer uma outra alteração aqui para seria o lance do consumo do adquirente, né? As grandes empresas que têm um poder econômico, um Big Lá da vida, uma Bom Futuro, que ela pode escolher de quem ela quer comprar. E aí, com a cumulatividade plena, ela vai fazer opções, né? De comprar ou de empresa do Simples ou não. Exato, até porque as empresas do Simples, você tem uma... Que é o que eu ia falar agora, né? E o senhor já começou falando, eu vou trazer como que ficou isso daí. É o seguinte... Agora eu não escolho a opção pelo Simples Nacional uma vez por ano. Agora eu escolho a opção pelo Simples Nacional 2 vezes por ano. O último ano que nós vamos escolher a opção pelo Simples Nacional uma vez ao ano é agora, final de 2025. Então agora no final de 2025 nós vamos escolher ali em janeiro de 26, na verdade, 1º de janeiro a 31 de janeiro, nós vamos escolher se eu quero ou não ficar no Simples Nacional por um ano. Né? Então, o seu casamento anual com o Simples Nacional, ele tá contado até 31 de dezembro de 2026. A partir de 2026, já pensando em 2027, ali em setembro, 1º a 30 de setembro, o senhor vai poder fazer a escolha do Simples Nacional para o primeiro semestre de 2027. Então, ele vai ser semestral. Em setembro, eu escolho para o primeiro semestre e em abril, eu escolho para o segundo semestre. Quando eu escolher em setembro de 2026 para 2027, eu vou falar bem assim. Opa, CBS eu quero por dentro, CBS eu quero por fora. Quando eu falar CBS eu quero por dentro, CBS eu quero por fora, eu também estou dizendo o seguinte, quero ter crédito ou não quero ter crédito. Quero passar crédito ou não quero passar crédito. Então, assim, as empresas, elas vão ter, o governo até não deixou mais anual e deixou semestral, justamente porque... Pra poder fazer esses... Pô, não tá estudos, dando né? certo, eu tô perdendo Troca. aquele cliente lá, troca agora, vamos trocar, meio do ano, vamos trocar, porque eu vou perder aquele cliente. Então, assim, em vez de ficar anual, ficou semestral. Sim. Para as empresas poder ter a liberdade de tirar a CBS de dentro, colocar por fora e fazer regime de crédito e débito. Então, o Simples já não era Já simples não era assim. e ficou mais ainda. Só pra deixar claro, né, o pessoal que ainda não estudou essa parte, né, hoje o Simples Nacional é um regime unificado de recolhimento dos tributos, em que tudo está ali dentro, os tributos federais, estadual no nosso caso aqui. E a empresa do Simples, ela não tem direito a tomar crédito. Só que agora, com esse mecanismo da não cumulatividade plena, né, todas as empresas vão querer crédito para poder fazer o seu regime regular, o seu débito e crédito. E a empresa do Simples gera um créditozinho efetivamente do que foi recolhido, né? Bem pequeno. Bem pequeno. Então, assim, a empresa que é grande, ela vai querer comprar de fornecedores que gerem mais crédito para ela. Aí surgiu essa possibilidade que o professor falou. Olha, eu posso continuar no Simples Nacional, porém eu vou recolher o IBS e CBS por fora, num regime híbrido. Aí ele se comporta como um contribuinte do regime regular, podendo tomar crédito e gerando crédito de maneira integral para o adquirente. Por que o governo fez isso, né? O governo, eu digo que aí ele foi inteligente. Por quê? Por que muitas empresas, vamos dizer, talvez 90% das empresas estão no Simples, né? Existe o 10% que não é disso, mas 90% das empresas que estão no Simples é folha de pagamento. Então o governo não tirou o benefício da folha de pagamento, Ele apenas falou assim, ó, vamos aqui dizer, né, os três, né, doutores são advogados. O advogado, ele já sofre com isso, porque a advocacia está no anexo 4º, que a receita é por dentro, mas a folha é por fora. A folha é por fora. O que o governo fez? Opa, é como se ele tivesse, né, não foi isso que aconteceu, foi de uma forma diferente, que a reforma tributária é muito mais ampla. Mas é como se ele tivesse pego lá todo mundo dos outros anexos e colocado todo mundo no anexo 4º. Todo mundo agora tem a receita por dentro, né? Sim. E a folha por fora. Na verdade, ele fez diferente. Ele deixou a folha por dentro. Ele só dentro, inverteu. ele só... O imposto sobre o consumo por fora. Exato, ele só inverteu. Mas é isso, ele trouxe a folha pra dentro e falou bem assim, agora você vai querer a sua receita? Vamos fazer por fora. Por quê? Não é nenhuma relação com o governo. A gente tem que lembrar que não é uma relação com o governo isso. É uma relação B2B, é uma relação com as outras empresas. Exato. É uma relação com as outras empresas. Porque imagina o seguinte, eu tava falando... Vou trazer o meu exemplo, tá? Vou trazer o meu exemplo pra gente poder citar e imagino que é o exemplo dos doutores também. Falei, eu acho que aquela empresa não vai querer mais ficar aqui conosco. Por que aquela empresa não vai querer mais ficar aqui conosco? Porque agora
ela vai querer o crédito. E se eu não criar uma segunda empresa, que é o que eu já estou pensando, meu planejamento, porque é claro, a gente fala do planejamento de todo mundo. E o nosso deixa por último, né? Pô, eu tô falando assim, eu já tô queimando a cabeça porque eu tenho que criar o meu planejamento também. Né? Então, dentro do meu planejamento, eu já estou pensando numa segunda empresa para mim poder pegar aqueles clientes maiores que vão querer o crédito. Que vão querer o crédito e falar assim, essas empresas que eu vou atender pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Sim. Né? Então, eu vou dividir a carteira. Né? Então, falando do Lembrando que mesmo se for pelo lucro presumido, agora a CBS ela sempre vai ser não cumulativa, né? Não tem mais a cumulativa, exato. Das contribuições. Então vai ter crédito. Sim. Né? Vai ter crédito, eu vou ter que pagar. Ali a diferença eu vou ter que pagar. Né? Então, nós somos beneficiados, né? Nós estamos dentro do mesmo percentual de redução, isso, né? 30% aí. Isso. Deram mais esmola pra gente ficar um pouco mais quieto aí. Não deram 60, mas deram 30, né? Então, mas é um planejamento que vai ser necessário. Então, por exemplo, os grandes... Vamos citar um da área advocatícia, vamos citar ali Nelson Williams, né? Que é talvez aí... Eu acho que ele não tá no Simples, não, né? Não, com certeza, com certeza. Mas ele vai ter que começar a criar um planejamento para ele, né? Com certeza. Até porque é o maior escritório, tem base para isso. De como que vai dividir isso, porque todo mundo vai querer nota, porque eu quero agora, ninguém vai querer só pagar o dinheiro ali e falar, não quero nota, a não ser em casos escusos, né? Mas fora esses casos escusos, todo mundo vai querer nota. Então, as empresas agora estão muito preocupadas. Quem é do Simples, ele tem que ter essa preocupação. A gente brinca, né? A gente fala que, num tom meio divertido para que todo mundo entenda, mas isso é muito sério, professor. Isso é muito sério porque as empresas do Simples Nacional que não se adequarem para 2027 e que não se prepararem para 2027, primeira coisa, quem é serviço vai perder cliente. Quem é comércio, que se você vende só para consumidor final, beleza, mas se você vende para empresa... Fique esperto. Você vai perder não só o cliente, como vai perder o seu lucro. O seu lucro, né? exato. Com o split, né? Recolhendo na fonte. Né? E a empresa escolhendo outra que fornece, gerando crédito para ela, você perde receita, lucro e praça clientela. Eu vejo, assim, não é querer causar nenhum trauma, que as empresas do Simples Nacional que operam no B2C, elas vão ter um impactozinho de folha, de fluxo de caixa, mas elas... se conseguirem, né, enxergar isso antes, vão se adaptar. Agora, quem opera no B2B, ela não vai ter mais mercado. Ou seja, ela já tem que fazer esse estudo hoje de planejamento para saber se é mais vantajoso, né, você continuar no regime unificado ou se você vai fazer o híbrido. Né, porque não tem como você compensar no preço a diferença de crédito que deixa de gerar. O que eu vejo que vai acontecer com essas empresas, eu vejo o seguinte, elas vão fazer esse estudo, com certeza, mas eu vejo, né, pelo menos pelo que eu já pensei que é o caminho natural para essas empresas, na minha visão. Eu acredito que o caminho natural dessas empresas é dividir o negócio. Então, que é o que eu já estou pensando, por exemplo, no meu caso. Quem opera com empresa de reimigo lá, quem opera com o consumidor final. Então, eu vejo que essas empresas inevitavelmente vão ter que dividir o negócio. Olha, por quê? dica de ouro, papel e caneta aí, ó. Já tá dando, entregando ouro aqui, o professor. Eu tô aqui já há um tempão querendo perguntar, professor, o seguinte, se o senhor tivesse que dar um conselho para a empresa que está no Simples Nacional hoje, qual o conselho de ouro o senhor Eu acabei daria? de dar, né? Olha o ouro. E é ouro de verdade, É porque ouro. é valiosa. Eu acabei, assim, eu tenho pensado muito em dividir as operações. Né? Eu acho que as empresas, por exemplo, um escritório de advocacia, ele vai ter que parar, olhar a carteira dele, né? As empresas de serviço por um todo olhar, né? Seja uma empresa de engenharia e tudo mais, olhar a carteira e falar assim, isso daqui eu atendo, né, aquele cidadão ali que é previdenciário, que é pessoa física, mas daqui eu atendo uma empresa, então eu vou começar a ter que pensar em divisão de negócio. Né? Então eu vou dividir as operações, é muito importante isso. Né? Isso vale para o comércio, isso vale para todo mundo. Mas também pode ser que eu mantenha tudo sobre a mesma base. Pode ser que eu mantenha tudo sobre a mesma base. O que é muito importante nesse momento, doutores? É estudar. É estudar. É pegar quem te acompanha. Brincar, é conta de padeiro, planilha de Excel, Exato. Fazer simulação de cenário, pra gente ter noção ali, mas não tem alíquota, tudo bem, mas a gente consegue simular. Você não consegue falar qual é o impacto efetivo no teu caixa, mas a gente consegue saber qual é a opção mais vantajosa. Eu vejo que em 70% dos casos, eu já fiz alguns testes, a divisão das operações foi o melhor caminho, nos testes que eu já realizei. Mas não foi 100%. Em alguns casos, por exemplo, na verdade eu peguei 5 empresas, só para a gente ser bem mais claro aqui, né? Eu peguei 5 empresas e testei essas 5 empresas
na conjuntura atual, como que ela ficaria lá em 2027. E dessas 5, 4 empresas a gente teve que seria interessante segregar. E uma empresa a gente, não, dá para permanecer aqui da mesma forma, só adequando, né? Fazendo, segregando a receita do B2B, né? Ficando no sistema híbrido. Então, assim, é muito planejamento, né? Eu vejo que é importante a gente pensar na segregação, mas eu vejo que mais que isso, é importante a gente pensar em estudar. O senhor chegou a dar uma analisada naqueles S6, no Centro de Serviço Compartilhado? Então, que tá previsto na lei, né? Na lei complementar, quando você tem ali serviço compartilhado, que você usa o mesmo, que você usa o mesmo espaço, aquela coisa do tipo. Seria um pool ali, né? Eu não testei Parece aquilo ali. Parece que é uma figura nova, né? Eu não vou falar que eu testei aquilo ali, porque eu não testei aquilo ali. Aquilo ali, pra mim, né? Eu olhei aquilo ali, mas não me aprofundei, tá, professor? Então, eu não tenho uma competência tão grande pra falar sobre aquilo ali aqui nesse momento. Mas o que eu vejo com aquilo ali? Aquilo ali não tá nem olhando muito pra cowork. Aquilo ali não tá olhando pra cowork. Aquilo ali tá olhando pra operador logístico. Ah, sim. A minha visão... integradas. Isso, a minha visão é que aquilo ali tá olhando pra operador logístico. Mas assim, como eu não tenho muita profundidade sobre isso, não me aprofundei sobre isso, né? Tô estudando muito. Sempre... É muita coisa. É muita coisa. Eu falo pro senhor, eu já li, já dei curso da reforma tributária, como o senhor falou, né? No início, um eterno aprendi. Eu também, a gente é professor em algumas horas, mas sempre aluno, né? A gente, da mesma forma que vai dar palestra no Congresso, eu me inscrevo como ouvinte também. E faz parte. E eu falo pro senhor, quando eu chego naquele regime de tributação de bens imóveis, eu pulo. Eu pulo, esse vai ser o final, vai ser diferente. E eu já gosto dele. Ainda bem que tem alguém que gosta. Então eu vou fazer um podcast depois só pra falar sobre esse regime. Porque assim, eu tenho estudado muito. A gente tem feito muito planejamento sucessório, né? Inclusive, hoje pela manhã, como eu disse... Aproveita que o PLP 108 não foi aprovado. A gente tem feito... Planejamento sucessório a gente tem feito vários, né? E hoje pela manhã, inclusive, a gente estava com o pessoal que a gente atende aí já há um longo tempo e que a gente tem montado um planejamento bem interessante para eles de sucessão. Temos feito algumas coisas bem legais em termos de sucessão. É muito bacana, porque você tem que ver o objetivo da família, né? Se é manter o patrimônio, se é manter o poder político, se é economizar tributo, se é preservar... Cara, cada caso é um caso, né? E cada caso é um caso. E, por exemplo, assim, nós temos caso... o planejamento sucessório, como o senhor disse, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, assim, hoje pela manhã a gente está vivenciando um planejamento sucessório que é de uma família, né, até muito antiga em Tangará. E assim, tem sido um dos planejamentos sucessórios que a gente tem feito aí, que a gente já fez ao longo da vida, mais tranquilo. E assim, não é uma família que tem poucos bens, mas é uma família que tem um poder aquisitivo muito grande e que... tem o nível de maturidade e consciência de que precisa organizar. Chegar, organizaram tudo, assim, a gente... Vamos pra cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá assim... Sabe quando você faz um trabalho que você fala assim, parece que eu não tô sofrendo pra fazer esse trabalho, eu tô navegando, tá fluindo, porque assim, ninguém coloca um ponto, ninguém coloca isso. Sim. Diferente de, por exemplo, tô vivenciando um outro trabalho, que é o que eu falei que eu tava fazendo hoje pela manhã, que é uma outra família, que esse daí é problemático. Esse daí é emblemático. Briga de herdeiro com herança viva ainda. E é aquela coisa assim... Com patriarca vivo. E você vai e aparece uma coisa que você não sabia. E hoje pela manhã eu fiquei sabendo de uma empresa que eu falei, mas essa empresa aqui a gente nunca falou. Daqui a pouco aparece um filho fora do casamento. Tem tanta coisa, né? E assim... a internet também hoje é um problema pra gente fazer planejamento sucessório. Ela é boa, mas é ruim. Porque na internet tem muita gente que vende facilidade. Sim. Tem muita gente vendendo facilidade. Esse final de semana eu peguei. Pode depois pegar, até porque eu estudei. Pega o PLP, né, 108, e aí tem uma pessoa que fez um vídeo, um influencer, e fala assim, fala um artigo 177 do PLP. Eu fui lá, mas esse artigo 177 não tá falando o que esse cara tá falando no vídeo dele. E aí uma pessoa me mandou, falou assim, dá uma olhada nisso. Eu falei, não tem como. Vou te falar com base no PLP. O que ele tá falando faz sentido, mas não tá nesse artigo que ele citou no vídeo dele, mas faz sentido sim. Então, assim, tem muita gente vendendo coisas na internet. Sim.
Tem muita gente consumindo coisas que às vezes não estão 100% corretas, né? Porque foi o que o senhor falou. Eu vi gente falando que o IPI vai acabar, vai ser substituído pela CBS. Falei, você falou duas merdas. Tá, o IPI não vai acabar, vai estar zerado aí para os produtos da Zona Franca vão manter. E ele não está sendo substituído pela CBS. CBS substitui PIS e COFINS. E você vê ele gente não repetindo. Entrou. E a mania das pessoas repetirem o que houve sem fazer a crítica antes. Né, sem ter o senso crítico. Sem perigoso. pesquisar sobre aquilo, Exato. né? Nós estamos vivenciando um período tão crítico no Brasil que tudo vira guerra por causa das ideologias. É isso que eu falo. Mas, por exemplo, nós temos uma coisa na reforma que eu acho que é fantástica. Até gravei um vídeo, soltei esses dias sobre isso. Que é a questão do... Não vou chamar de cashback, não. Vou chamar... Eu esqueci agora o nome que a gente dá para isso, mas é o tax-free. Tax-free. Nós temos a questão do tax-free na Lei Complementar 214, que é a devolução do que o estrangeiro consumiu no Brasil. Mas isso, ele tem que sair via aéreo. Ele não pode sair via marítimo nem via terrestre. Ele tem que ser na saída dele, ou seja, tem que ser no ponto de saída. Então tá lá bem claro na legislação que vai devolver 100% do que ele gastou de impostos no consumo dele no Brasil. E hoje só é possível porque o tributo vai passar a ser por fora, né? Então Exato. é possível quantificar isso. Exatamente. Mas desde que ele saia via aéreo, ele não pode sair via terrestre, ele não pode sair via marítimo para ver essa devolução. E aí você vem falar disso, né? E aí é um problema do Brasil. Mas esse governo... mas... Gente, eu não tô aqui discutindo o governo, eu tô discutindo o que tá dentro da reforma, né? Então, assim... o pessoal fala, não tem ideologia política, a gente tá discutindo tributariamente o que tá escrito. O que tá escrito, exato. Pontos positivos e negativos. Exato, tem ponto negativo, tem ponto negativo. Os estados vão sofrer. Sim. Terrivelmente. A nossa ideologia é o tributário aqui, exato. né? Os estados, as prefeituras vão sofrer terrivelmente. Sim. E aí nós também temos que pensar, eu sempre falo, quando eu falo da reforma tributária, eu falo assim, gente... Esse governo não vai estar aí por muitos anos. Então, você não tem que olhar só para 2026 ou para 2027 ou 2030. Você tem que olhar para o Brasil. Porque o Brasil vai viver com a reforma tributária. Como que vai ser um governador, um prefeito daqui 10 anos, daqui 20 anos, que vai ter que ficar batendo lá, pedindo esmola lá pro governo federal, pedindo repartição. Se vem um cara muito louco no governo federal e segura tudo, né? Por exemplo, se a gente tem, né, é difícil ter, né, mas vai que tenha uma pedalada fiscal novamente, como houve lá na época da Dilma, né, de segurar o dinheiro para dizer que tinha caixa. Exato, maquiar balanço. O Estado tá aqui sofrendo, a prefeitura tá aqui morrendo e o cara tá segurando dinheiro no governo federal para poder ter caixa. Só para sair bonito no balanço. Então é um problema sério que a gente vai viver. Então, assim, a reforma tributária tem coisas boas? Tem, mas tem coisa muito ruim na reforma tributária também, né? O senhor acha que esse cashback que está previsto lá tem operacionalização? É fácil de funcionar? É pedalada? Porque eu já ouvi as teorias de que também o cashback ele pode ser usado como pedalada porque você não tem um critério objetivo para oferir quem tem direito e as possibilidades de devolução, né? Então, o cashback, a primeira prerrogativa do cashback é você estar inscrito no CAD único, né? A primeira prerrogativa é você ser lá... eu esqueci o termo agora que a gente dá para... É baixa renda. Baixa renda, isso. CAD único, né? E aí, depois que você está inscrito no CAD único, tem alguns tipos de produto que vão entrar no cashback, não é tudo... Principalmente energia elétrica, né? Que você tem 100% de devolução da CBS lá. Água também, alimentação, alguma coisa ali, você também tem, né, entra. Mas o problema do cashback, o problema do CAD único é o seguinte. Vamos falar uma coisa aqui? Como é que prevê isso no orçamento? Pois é, e vamos falar uma outra coisa aqui? Nós tivemos, na época da pandemia, nós tivemos aquelas ajudas governamentais. O tanto de gente que não era CAD único e se cadastrou no CAD único para poder ter benefício. A gente via... Gente viajando no exterior. Viajando no exterior. Porque isso é o critério que eles usam, que a renda familiar per capita tem que ser meio salário mínimo no máximo. Tá, mas meio salário mínimo. Se eu tenho minha renda na informalidade e é muito maior que isso, e eu tenho 4 filhos que não trabalham, cara, de repente a minha renda vai ficar dentro desse
E eu vou lá e eu estou cadastrado no Cade Único. Cadastrado. É porque fazer um cadastro é simples. Eu pego o aplicativo aqui e faço um cadastro no Cade Único. igual abrir a Vai MEI. que dá certo. Vai que dá certo, né? Não, e deu certo. Tanto de gente que recebeu. Não foi Pronamp, não, né? Foi como que era o programa do governo que o governo dava lá, mês salário mínimo? Foi o auxílio, né? Foi o auxílio da pandemia. Eu não lembro qual foi o nome do programa de governo. Mas tinha um auxílio. Auxílio saúde, não foi? Não, eu não lembro. Tinha um nome lá que um monte de gente recebeu e depois foi ver. Pô, era a pessoa que tinha Condições. Porsche, tinha isso, tinha Eu aquilo. ia no Instagram da pessoa, tá vendo pro exterior. Exatamente, recebeu. O Então, cashback me preocupa. O cashback, ele me preocupa. Mas o que me preocupa mais na questão da reforma é como a gente está tratando a reforma. Isso daí eu quero, assim, já falando um panorama geral. O cashback me preocupa, né? A reforma por um todo me preocupa. A reforma, ela na sua generalidade me preocupa, porque assim, quando o governo falou de reforma lá atrás, ele falou bem assim, nós não teremos aumento de tributação, de carga tributária. Eu vou dizer bem assim, eu tenho falado muito isso, professor. A reforma ela é excelente. Ela resolve um problema de anos. Tanto é, eu gosto muito da ideia da reforma. Sabe por quê? Sabe quem começou a reforma? Olha, quando eu entrei no Fisco em 2008, eu recebi uma cartilha azul, que era PEC 233, de 2008. De quem? Não sei de onde saiu. Essa agora saiu da CECIF, da FGV. Não, a reforma, ela começa lá em 1989. A reforma tributária que nós estamos aprovando... Pós-Constituição já estavam falando de reforma. 1989, um então deputado federal chamado Fernando Henrique Cardoso apresenta um projeto de reforma tributária um ano pós-reforma, 1989, pós-Constituição. Esse projeto, né, vai arquivado e tudo mais. Em 2003, o então deputado federal, que ainda está na casa e sempre fala, pô, estou feliz e tudo mais. Se você pegar o Raul, que é do Paraná, em 2003 ele apresenta o projeto mais próximo do que nós estamos aprovando hoje. Não é o do Fernando Henrique, 89. Sim. É o do Raul de 2003. Então, nós estamos falando aí de 22 anos atrás, né? Que já se discutia. Já se discutia a reforma sobre o consumo. Então, o deputado Raul até tem uma fala dele, né? Eu tava olhando no Instagram e tudo mais, ele falando que ele tá muito feliz, que aprovou, porque isso nasceu com ele. E quem tira isso da gaveta é Paulo Guedes. Sim. Nós só estamos falando de reforma tributária quando eu vejo as pessoas ou de direita ou de esquerda falando, eu falo, gente, isso é um conjunto dos dois lados. Porque quem aprovou foi a esquerda. Quem aprovou foi a esquerda, mas quem tirou o projeto que estava engavetado ali em 2019 se chama Paulo Guedes, porque era uma das propostas do governo anterior, né? Então, o governo anterior, o ministro da Economia, que eu tenho que falar que é um dos melhores ministros que a gente já teve, né? Eu sou fã do Paulo Guedes, mas foi ele com uma ideia de Estado menor, né? Que trouxe... Serviços essenciais. Exatamente, que trouxe a reforma tributária para o Congresso Nacional. O governo chegou, pegou e aprovou. Mas a reforma tributária, que é o que eu estou falando assim, eu vejo ela de um modo tão complexo, porque o governo o tempo todo ele falou assim, nós não vamos ter aumento de carga tributária. Nós não vamos ter aumento de carga tributária. Isso foi o que mais foi falado. Eu vejo duas coisas na reforma. Um aumento de transparência, nós vamos ter aumento de transparência, isso é claro. Mas é inevitável, não tenho como chegar aqui, seria irresponsável, nós quatro, que somos pessoas que estamos formando conhecimento para as pessoas, falar que não vai ter aumento de carga tributária. É impossível falar. Eles justificam isso como se, não vai haver aumento global de carga tributária, aquela fórmula lá de arrecadação por PIB. Não é isso, né? O PIB per capita. A gente vai ter aumento assim, em vários segmentos, em vários setores, e uma compensação em outros, né? Exato. Mas assim, no final das contas, o consumidor final é quem vai arcar com esse ônus a mais. Pegou-se, por exemplo, os produtos essenciais, vamos assim dizer, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma área da sociedade que foi altamente beneficiada. A área farmacêutica, né? Produtos farmacêuticos, por um todo. Ou é redução de 60 ou redução de 100. Ou é 100. Ou é 60 ou é 100. Não tem 30 Eu trabalho muito com a indústria farmacêutica, então, né, ou é 60 ou é 100. A área farmacêutica está sorrindo, né? Eu falo muito para o pessoal que eu atendo na área farmacêutica, é o seguinte, com todo o respeito que é devido, que eu acho que é importante citar isso, é hora de vender absorvente. É 100%.
Sim. É hora de vender fralda. E tá bem Exato. expresso, Tá bem expresso. na legislação, produtos ligados à saúde menstrual. Menstrual. Se não me engano, tá escrito ligado à saúde menstrual da mulher. Eu falei, mas se não for da mulher, como é que funciona? Tem outra forma? Mas é 100%. Fralda, por exemplo, vamos ter filho, que é 100%. É 100%. O leite tá na cesta básica também, vira zero, então Então- pode ter filho aí. Então, assim, beneficiou muito o cidadão, beneficiou muito a sociedade. Temos que ver se as indústrias farmacêuticas vão repassar É isso. isso que eu ia perguntar pro senhor. O objetivo desse é um só. É. Baratear o custo final pro consumidor final. Será que vai haver esse repasse? Então, assim, quando a gente fala disso, a gente cria aí uma tríade. A gente cria aí uma coisa que a gente chama na pesquisa científica de conflito de agência, conflito de interesse. Porque o governo criou o seguinte, vou te reduzir a zero porque você vai jogar lá pro consumidor final. Só que o cara vai pegar esse Só que incentivo, não em sua tem maioria... esse gatilho expresso. Não tem. Ele vai pegar e colocar, que é o que se discute muito, é o seguinte, isso vai chegar no cidadão ou isso vai ficar no bolso? Vai ficar no dividendo? Quem é que vai levar esse desconto? Quem é que vai levar? Se o senhor for lembrar aí, mal comparando, no ICMS existe um benefício exatamente igual a esse, que é o da Zona Franca de Manaus. Isso, perfeito. Só que a legislação ela obriga que se dê o desconto do imposto não pago na nota fiscal. Exato. Então a empresa que está vendendo não fica com esse benefício no bolso dela. Na reforma tributária não tem esse gatilho. E aí eu quero só aproveitar e trazer, professor, o senhor falou aí da Zona Franca de Manaus, eu quero dizer de uma Zona Franca que foi criada, recente, que tem tudo a ver com Mato Grosso e que se ela não for trabalhada muito forte como foi trabalhada a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus foi um lobby do tamanho do mundo. Tanto que mantiveram intacto nos Não, benefícios. isso que eu tô falando, tanto é que não mexeram em nada. Zona Franca de Manaus Ainda foi... mantiveram o IPI para quem produz fora. Foi um lobby do tamanho do mundo, Zona Franca de Manaus, para manter intacta Na dentro PEC da 45 reforma. não tinha diferenciação, né? Na Então. primeira proposta da emenda não tinha. Zona Franca de Manaus é lobby do tamanho do mundo para manter, Sim. né? Temos que lembrar ali, é o Calumbre dali daquela região, tem muita gente, tem um ministro que eu acho desse Sarney. que é daquela região. O Renan é de lá. Não, o Renan é Alagoas, né? É Alagoas, que é do mesmo lugar do Mota, se eu não me engano. Mas tem um ministro do atual o presidente que é de lá, se eu não me engano, que é de Manaus. Eu estava em Manaus e estavam falando dele. Eduardo alguma coisa. Mas nós temos uma Zona Franca agora dentro de Mato Grosso. A de Cáceres? A de Cáceres. E que não tem lobby dentro dela. Sim. E, infelizmente, eu tenho que dizer que talvez a Zona Franca de Cáceres, que demorou anos e anos e anos para ser criada, nasceu morta. Pois É, porque se não for fomentado... Eu lembro, eu fui fiscal da Cefaz por 14 anos, né? E eu participava do controle de comércio exterior. E já tinha esses projetos, né? Para fazer a parte aduaneira, né? Como é que eu falo? Legalizar a parte aduaneira lá e transformar aquilo numa zona de processamento de exportação ou numa área de livre comércio. E saiu. Isso que eu perguntar pro senhor, em que pé que tá hoje? Eu vi que já foi aprovada uma lei, né? O governador anunciou. Nós temos uma lei, Mas ela já tá operacionalizada? Ela já tá operando? Eu até fui lá para conhecer lá e tudo mais. O que precisa agora? Nós temos uma lei. As empresas irem para lá E a regulamentação. A regulamentação. Nós sempre paramos na regulamentação. Então, olha só, tá autorizado, vai ser assim, benefício esse. Beleza, tá bom. E como é que eu faço, então? Então, agora a gente tem que regulamentar. Esse é o detalhe. Exato. Então tá pendente de regulamentação. Então, eu até estive lá no local que eu queria conhecer, montou-se uma estrutura grande lá, é bem na beira do rio ali, né? É um espaço de 14 mil metros quadrados, né? Eles falam que é um espaço para mais ou menos umas 300, 400 empresas que podem se instalar. Já tem a primeira empresa lá, que é uma empresa que já funcionava. O que eles fizeram? Eles fizeram um puxadinho para colocar a empresa dentro do meu mapa ali, puxa aqui, faz uma volta. É bem legal que eu falei, eu até brinquei o dia que eu fui lá, falei assim, foi um puxadinho, porque a empresa assim, é bem... É mais fácil você mudar o perímetro no papel do que pegar a empresa e empurrar o muro pro lado de lá, né? Então já tem, para dizer que não tem nenhuma empresa que não está na Zona Franca, já tem uma empresa lá, mas eu acredito que ela não está usando o benefício, porque apesar de existir a lei, não tem a regulamentação da lei, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, é uma Zona Franca. Mas a Lei Complementar 214, ela é específica. Zona Franca de Manaus. Exato. Ela não fala de Zona Franca. Zonas francas espalhadas no Por Brasil. exemplo, tem uma Zona Franca em São Paulo, se eu não me engano, de Franca. Se eu não me engano, Franca tem uma Zona Franca. É engraçado, porque Franca tem uma Zona Franca.
né? Não fala de Zona Franca de tal lugar. Não, fala Zona Franca de Manaus. ZFM. ZFM, né? Zona Franca de Manaus. É para estar de acordo com os convênios de CMS que tem. Então, assim, olha a situação que nós estamos vivendo de tudo isso, da reforma. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso uma Zona Franca que está aí, né, que é para beneficiar um lado do estado que precisa de investimento, porque vai tudo para o Nortão, né, ou para o Sul, ou para o Sudoeste aqui, é para valorizar... Ou seja, é um apelo socioeconômico. Não é um apelo financeiro, não é para beneficiar a empresa que está indo lá. É para fomentar a região. Exatamente. E que pode, infelizmente... Não ter a sua eficiência. Não ter sua eficiência. Por quê? Porque a reforma tributária, ela pode falar bem assim, opa, você não... É só lá. É só lá. E eles batem muito nesse ponto de que, assim, pelo menos o Eurico fala direto, a gente desenhou isso para que não haja mais concessão de benefício fiscal, para que não haja guerra fiscal, para que não haja... Então, é expressamente que está na lei e só pode ser alterado por uma lei complementar, então não cabe interpretação extensiva. Se for por esse lado, a nossa Zona Franca realmente tá fadada Nath morta, né? Nath morta. Nath morta, exato, né? Nath morta, exatamente, porque assim, nem saiu já, né? Mas é isso, eu concordo contigo porque os congressistas têm falado bem assim, ó, não vai se admitir mais nada, não vai se fazer mais isso, não vai se fazer mais aquilo, nós não vamos alterar o que já está aqui. Sim. Por quê? Porque também eles não querem se queimar e trazer novamente para discussão num ano pré-eleitoral, em um ano eleitoral. Gente, a gente já passou, já está aí, receita, regulamento. Sabe o que eu acho que o Senado... Quem fez o lobby já fez. Exato. Zona Franca de Manaus já fez todo o lobby dela, o pessoal da farmácia já fez todo o lobby dela, o pessoal do agro já fez todo o lobby deles. Então, assim... Receita Federal, regulamenta isso logo, solta isso. Sim. É isso que eu acho que os senadores, os deputados, tá todo mundo aí desesperado para isso. Porque senão você não consegue na prática operacionalizar. E nós temos que pensar o seguinte, né? 1º de janeiro de 26, a gente já amanhã. tem 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. E de 2026 é amanhã. Amanhã a gente vai... Já estão fazendo testes com a nova nota fiscal eletrônica, Exato. Já está em ambiente de homologação e as coisas realmente... Tem gente que até hoje me pergunta na rua, mas será que não vai adiar? Não tem jeito de... Falei, filho, já entrou, já foi, não tem mais, agora é abraçar ela e... Eu já ouvi gente falando que acha que não vai dar certo. Não vai dar certo esse negócio de reforma, não vai dar certo, vai parar. Isso daí é só conversa. Sabe o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo um período, acho que todos nós aqui estamos numa faixa etária próximas, nós estamos vivendo um período pré-SPED. Pré-SPED, ali em 2013 para 2014, né? Quando a gente foi criar os SPED, hoje a reforma tributária só foi possível... A gente não vive sem eles. A reforma tributária só foi possível por causa dos SPED. Porque a informação está toda no meio digital. Isso, a reforma tributária só foi possível por causa do SPED. Então, nós temos que entender que o Brasil ele foi passando por processos de transformações até chegar na reforma tributária. E gerando ruptura e encontrando resistência. Exatamente. E os SPED, quando foram criados, todo mundo falava assim, não vai pra frente esse negócio, não vai como, dar certo, é impossível. Não, trabalhista também, o E-Social, não foi lá, não tem como isso aí. E vai. O trabalhista foi o mais difícil de todos, foi o que mais foi adiado. Entra em 2016. Não, entra lá em meados de 2016. Entra em 2017. Em 2018 não passou. 2018 veio todo mundo, né? E aí se criou um cronograma ali. Mas assim, os SPED estão aí, 100%. O último do pacote dos SPED foi o FD-REINF, né? Que já está vigorando, que já está aí uns 2, 3 anos vigorando. Sim. Então, assim... declaração tem um monte, né? DIRB, acabou. Na verdade é o seguinte, nós vivemos um grande Big Brother. Nós vivemos um grande... O cruzamento de informações existe múltiplas fontes, né? Exato. Eu sempre falo, pode ter certeza que nesse momento a Receita Federal que sabe que nós 4 estamos aqui nessa sala, né? Se você comprou um café ali, Exato, exatamente. Hoje no almoço eu tava conversando com uma pessoa e ela tava falando sobre vai no mercado, o CPF na nota, e as pessoas falam, não quero porque eu não quero entrar no radar. Mas paga com o Pix da conta, paga com o cartão de crédito. Hoje em dia já não tem mais essa, a gente tá no radar o tempo todo, né? Na verdade, nós vivemos um grande Big Brother, né? Assim, não tem como a gente falar que a gente não é visto, não tem como a gente falar que a gente não é monitorado. Por exemplo, eu sempre falo, e eu falei muito isso, falei assim, gente, quando caiu aquela ideia lá do Pix e tudo mais, que o Nicolas
Ferreira foi lá e fez o vídeo e tudo mais. Todo mundo feliz. Ah, acabou com isso. Gente, isso daí já existe há muito Já tempo. existe. Exato. Você sabe qual foi a intenção ali, né? É. Eu posso falar de cadeira como fiscal. O objetivo daquela notícia do governo foi justamente difundir risco fiscal. É. E eu falo pra você na prática. Eu cheguei na academia lá e 2 personagens vieram falar comigo. Falou, André, como é que vai ficar agora esse negócio aí? Vão fiscalizar o Pix? Eu falei, não, já estão fiscalizando faz tempo. É. Tá? Talvez você seja insignificante para a Receita Federal, mas que ele sabe quanto você recebe, eles sabem. E qual a saída? Eu falei, cara, abre uma MEI. Vou fazer isso. Aí não tem problema? Eu falei, até 81 mil não tem problema. Aí, ou seja, só pela notícia que o governo federal falou que ia fiscalizar o Pix, eu pego agora 2 profissionais que saíram da informalidade e nem estão contribuindo, R$70 e tal, mas já é alguma coisa. Igual a eles, imagina quantos não tem no Brasil. Então, o objetivo de uma notícia dessa não é fiscalizar o Pix. A gente sabe que isso é fiscalizado. Exato, é isso que eu falo. Justamente você mudar o comportamento de quem está recebendo a informação. Quando saiu toda essa notícia, eu falei, gente, esqueça isso. Isso daí, ó, nós já somos fiscalizados o tempo todo. Pix é uma forma de transação financeira, é moeda. Então é o seguinte, é uma forma de pagamento, acabou, a gente já é fiscalizado. A única questão é se a Receita Federal, se a Cefaz, se a Prefeitura vai olhar para você. Porque no dia que ela resolver olhar para você, ela vai pegar toda a sua movimentação financeira. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu extrato bancário e vai falar bem assim, opa, tudo que é Pix você não pode olhar. Ela vai falar, meu amigo, é movimentação financeira. Agora acabou. Então assim, aquela era uma instrução normativa, né? Aquela instrução normativa ali, que foi um tiro no pé do governo, Sim. mas é um tiro no pé de algo que ele já tem acesso. Ou seja, pega uma empresa que é fiscalizada. Já faz há muito tempo, não precisava dar essa publicidade toda. Com relação a isso aí que você falou, é interessante. Na fiscalização, lembrar da minha época, a gente trabalha com 2 tipos de risco, né? O risco legal e o risco de detecção. O risco legal é o risco de você interpretar a legislação de forma diferente e não recolher ou recolher errado. E o risco de detecção, que é o da malha. Né? Então, hoje, o risco de detecção, ele é muito alto, né? Você não tem mais tanto risco legal, porque é fácil saber se você vai pagar o imposto ou não. Você, né, tirando aquele 1% ali, que se o imposto for 10 centavos, o cara vai querer sonegar de qualquer forma, a maioria das pessoas ali, elas não recolhem o imposto devido por desconhecimento da legislação, porque ela é complexa. Mas o risco de detecção está muito alto. Então, o fisco nem liga mais pro risco legal, porque se você caiu na malha, é porque realmente alguma coisa tem ali. E é o que está acontecendo com o Pix. Olha, você já entrou no risco legal, você já não recolheu. Agora você reza por risco de detecção. E aí vai depender da sua relevância para o fisco se você vai ser fiscalizado ou não, se vai gastar energia contigo ou não. Mas para onde correr, acho que não tem mais. Não, essa questão do Pix para mim foi uma loucura, um absurdo, toda aquela briga toda que gerou, porque eu falei, gente, é desnecessário isso daí, essa briga é desnecessária a gente criar guerra entre nós de uma coisa que já existe, porque é o seguinte... O que é o Pix? É uma forma de pagamento, é uma forma de recebimento, é uma forma de transferência, do que for. É movimentação financeira. Tá sujeito à fiscalização. Ou quando você for fazer lá, eu até esqueci agora, tem uma instrução normativa que ela é de 2003, eu me esqueci o número dela, mas que ela fala de... meios de pagamento. Sim. E o Pix é um meio de pagamento. Como que você vai dizer que ele não é um meio de pagamento? E como que eu vou dizer que ele não é um meio de pagamento se ele está no meu extrato bancário pagando conta? Hoje, para você ficar ali na sombra, ou você paga em dinheiro, que a gente não vê mais circulando por aí, ou Bitcoin, né? Se você quer ter tranquilidade, e não paga em dinheiro acima de 30 mil, que você ainda corre o risco do cara te entregar. Porque se é um cara que faz tudo certo, ele vai fazer DME, demonstração de movimentação em espécie. Se você levar na boca do caixa o dinheiro, você já tem que justificar a origem, mesmo depositando dinheiro. Não tem mais. Exatamente. Esse dia aconteceu com uma pessoa... Como é que tá o tempo? Eu acho que a gente... Não. Mas contando com o período que foi... Que perdeu? Que perdeu? Tá, então a Perdeu gente 20 tem minutos. 1 hora redonda. produtiva. 55 minutos. Tá, então a gente daqui a pouco a gente parte pro encerramento e tenta refazer pelo menos uns 10 minutos daquilo para contextualizar. Porque é interessante que o professor tinha Sim, falado sim, sobre os benefícios fiscais, sobre o trabalho dele. Eu acho que a gente perdeu tudo aquilo. Foi a lá. parte do benefício, vamos falar assim. É. Tá. Não, então, voltando pro assunto dos meios de pagamento aí. Você ia contar um caso concreto. Essa questão dos meios de pagamento, a gente sempre tem, né? E aí, até perdi a linha de raciocínio do caso concreto. Mas é assim. Não tem problema, não, a gente corta. A gente corta. Fiscalização da Prefeitura. Prefeitura Municipal de Cuiabá.
ela fiscaliza você e ela pega suas transações financeiras, né? Então, Sim. tem ali uma pessoa X que fez exatamente várias movimentações de Pix ao longo do tempo e que a Prefeitura de Cuiabá veio questionando. O que é isso? O que é isso? Isso daqui não tem relação com a nota fiscal. Sim. Como que você vai tirar e falar assim, não, isso daqui não é uma receita? Isso é um empréstimo. E daqui a minha mãe me mandou, meu É. tio me mandou. Não tem como numa pessoa jurídica. Então, Sim. assim, falar que Pix não é movimentação financeira é um absurdo, né? Então, eu até gravei na época, falei assim, o grande erro do governo foi a forma como ele fez. Imagina que você faz bem assim. Imagina que lá em setembro de 2024, que foi quando a instrução normativa foi elaborada e foi promulgada lá, né? Você promulga uma instrução normativa em setembro de 2024 e aí você coloca ela embaixo do seu aqui e fica quieto. Vou E quando usar o dia que eu precisar. Vou usar o dia que eu precisar. E chega em 1º de janeiro de 2025, você simplesmente fala que ela existe. Você teve 4 meses para poder divulgar. Então, para mim, aquilo ali, o Ministério da Comunicação errou o time de divulgação. Porque, assim, ele poderia ter trabalhado aquilo ali. Sim. De Olha, setembro até dezembro. de maneira educativa, vai Exatamente, alertando, exatamente. convidando para se regularizar e tal. Mas talvez olhando por um outro ponto, é isso. Talvez olhando por um outro ponto, é o que o professor acabou de dizer. Talvez o governo só queria nos testar. Dá um susto para ver quem ia correr para se regularizar. Exatamente. O brasileiro funciona na pressão, né? A gente vê, deixa tudo pra última hora. O governo usou essa pressão a favor dele. Ela tá prescrita, é uma tática de fiscalização, de auditoria, chama difusão de risco fiscal. Volante. Eu trabalhei muitos anos na Volante. A Volante, ela arrecada muito pouco, né? Comparado ao custo de você ter 4 fiscais circulando no estado, a gasolina que gasta, o automóvel que desgasta, para a arrecadação que ela traz, é baixo. Agora, por que o contribuinte emite uma nota, às vezes não descarrega a mercadoria sem nota, ou ele tem um certo receio de fazer isso de maneira deliberada? Porque pode ser que a Volante passe aqui e me pegue sem nota na estrada. Então, é a difusão do risco. O senhor falou, a gente está caminhando para o final, infelizmente, mas eu achei um ponto interessante. O senhor falou que, em momento algum, né, a promessa era que não ia aumentar a carga tributária. Também não prometeram que eu reduzir, mas prometeram simplificação. E o senhor falou que é a favor da reforma, né? A favor da reforma, sim. Que acha necessária a reforma. E para mim, o principal ponto da reforma que eles têm vendido para nós seria a simplificação. Né? Se o senhor me permite discordar um pouco, eu não acho que simplificou nada, não. Não acho. Mas eu queria ver a sua visão de médio e longo prazo aí com relação a essa parte de simplificação. É que, na verdade, eu usei E transparência. Pode discordar e tá tranquilo, pode discordar, não tem problema. É que eu não falei em simplificar, eu falei em transparência. Eu acho que ficou mais transparente. Eu falei assim, para mim são 2 pontos da reforma. A questão da transparência e a questão da não aumento da carga tributária. O não aumento da carga tributária, para mim, ele não tá... Ele falhou, ele não tá convencido a sociedade. A transparência, para mim, sim. Para mim, aí o governo realmente ficou mais transparente. Mas eu também concordo contigo, não discordo não, só pra gente chegar aqui num ponto, né, de sinônimo e não de antônimo, né, não ficou mais fácil. Ficou complexo a reforma. Você precisa entender de uma série, vou pra lá, vou pra cá, olha o artigo aqui, olha o artigo lá. Não, isso fala, só pra você ler a Lei Complementar 214, a quantidade de remissões que ela tem de artigo, pra você interpretar aquela norma é difícil. Uma lei de 544 artigos. Exato, isso que eu ia falar. De estudar, né? Os 500 e pouco artigos te remete pra... Por exemplo, eu tô falando sobre o Simples, ele me remete pra ler o artigo tal lá da Lei Complementar 123. E eu tenho que ir lá e voltar aqui pra poder entender. E eu duvido que o regulamento venha com menos de 1000 artigos. Pois é. Então, assim, ainda temos o regulamento. Ainda temos o regulamento. E assim, apesar de, né, a gente ter ali chama princípio de identidade das matrizes, né, do IBS com o CBS, que vão ter a mesma regra matriz de incidência ali, mesmo fato gerador, mesmo benefício, mesmo tudo, esse ponto ficou separado, né? Vai ter um regulamento pro IBS e um regulamento pro CBS. Exato. E com relação à regra matriz tem que ser idêntica, mas as obrigações acessórias podem ser diferentes. Assim, eles vão olhar para 214, eles vão olhar para 214, mas com o regulamento aqui do IBS e com o regulamento aqui do CBS. E os dois se casando aqui embaixo pela Lei Complementar 214. Não vi simplificação. Não, é isso que eu tô falando. Não foi isso que eu disse. Eu disse transparência, então ficou mais transparente. Sim. Né? Não dá para negar que houve transparência. Então é um salto em termos de transparência. Mas uma coisa que o governo prometeu e para mim o governo não está entregando é
redução de carga tributária. Eu não posso falar de uma forma assim, mas ele beneficiou lá a área farmacêutica, beneficiou o agro. Mas num conjunto, se você parar para pensar, hoje, tudo bem, essas áreas são áreas de grande arrecadação, Mas, por exemplo, vamos dizer uma coisa simples aqui, que a gente nem falou nessa 1 hora e pouco que nós estamos aqui conversando. Acabou o lucro presumido. Acabou o lucro presumido. Acabou o lucro presumido. Acabou, né? Então, assim, a carga tributária aumentou. Então, você vai ter que fazer lucro real. Isso vai exigir um nível de organização das empresas, de capacitação das contabilidades. Eu conheço contadores que falam, não, eu não trabalho com lucro real. Por quê? Porque dá muito trabalho. Eu falei, filho, mas o teu trabalho é esse, porra. E agora acabou, não tem mais pra onde correr. Vai ser não cumulatividade plena, você é obrigado a ter nota fiscal de tudo, registrar tudo. Porque CFOP, C-Class, né? Por que eu dei essa fala agora, professor? Porque eu sabia que você ia tocar nesse ponto. Eu ia falar assim, no próximo podcast, né, em algum momento que a gente marcar... Tá marcado. Vamos marcar para falar sobre a importância da contabilidade. Mas o que eu quero falar da contabilidade? Eu quero falar o seguinte... Não é o departamento fiscal, porque hoje quando alguém contrata uma empresa de contabilidade, contrata RH e fiscal. Acabou o fiscal, vai ser tudo automatizado. Se você contrata uma empresa de contabilidade somente por causa de fiscal, pode fazer dentro da sua empresa. Porque agora o que vai ter que ter é contabilidade. Sim. Então você que não gostava de mandar extrato bancário, você que não gostava disso, esquece, isso acabou. Com a reforma tributária, todo mundo virou lucro real. Quem é lucro presumido virou lucro real. E eu de verdade tenho convicção, não falar acho não, que os contadores vão ser os grandes protagonistas da reforma. Né? Os advogados vão prestar apoio jurídico, a parte de conceito, brigar pelos direitos, talvez alguma regulamentação, mas o operador da reforma tributária é o contador. Lá na ponta, sim. Lá na ponta, sim. Os advogados, eu vejo que eles vão discutir muito a doutrina, porque ainda tem muita coisa solta. Sim, muitos conceitos que não estão... Mas a execução disso lá na ponta vai ser dos profissionais de contabilidade, né? Então, assim... Mas esse é tema, porque esse é um tema longo, porque a gente tem que falar de mudança de fiscal para contabilidade, de uma vertente, então assim... Mas não simplificou. O que fez foi trazer transparência, o que fez foi, infelizmente, aumentar a carga tributária, porque eu não posso dizer, olhando ou para a indústria ou para alguns poucos beneficiados, ZFM lá, Zona Franca de Manaus, que foram beneficiados. Alguém vai pagar a conta, não tem jeito. Alguém vai pagar. E são as outras empresas. Então, assim, e eu quero, só para finalizar, eu sei que o nosso tempo está indo. Nós temos um outro detalhe. Nós passamos aqui 1h15, 1h20, novamente falando de tempo, falando de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Nós não colocamos aqui na ponta do lápis uma coisa chamada imposto de renda e contribuição social. Exatamente. Que é o seguinte, se a gente vai ter uma redução de 30% e aí fica numa casa de 16%, 17% de carga tributária o advogado e o engenheiro, você coloca que ele ainda tem mais o IR-CSL ali para pagar. Exato. Né? Você coloca que ele tem mais adicional de IR. Então isso vai para 20 e poucos %. Né? Então, e esse custo é repassado, não tem mistério. Não tem mistério. É repassado no final. Então, assim, não dá para falar, em hipótese alguma, que houve redução de carga tributária. Dá para falar assim, que algumas áreas foram beneficiadas, mas em sua maioria as empresas tiveram aumento de carga tributária. O que eu tenho falado muito é assim, a indústria vende o material para fazer essa xícara aqui mais cara. Vai acontecer isso. O cara que fabrica essa xícara vai gastar mais e vai vender mais cara para o comércio aqui varejista. O comércio varejista que vende para o consumidor final vai vender mais caro para o consumidor final. Então, assim, vai haver uma cadeia de aumento de carga tributária a partir de ou janeiro de 26 ou janeiro de 27. Porque pode ser que o comércio, a economia, se utilize da prerrogativa de 1% para trazer aumento para o cidadão. Que não era a hora ainda. Na dúvida, aumenta o preço. Aumenta o preço. Então, e aí o cidadão não vai ter aumento de salário. Então, também vejo, de um ponto de vista econômico, a reforma tributária vai trazer um empobrecimento da população. Por que vai trazer um empobrecimento da população? Porque os preços vão subir, a inflação vai aumentar. A população não vai estar preparada para isso. Então, a população vai sofrer
2027, muito. Sim. 2026 não tanto. Porque vai ser um impacto direto ali, e o senhor falou, não estão se preparando para isso. E só 2028 que essa população vai começar a melhorar. Que Então, pode ser que equalize a carga. exato. Então, 2027 vai ser um ano muito ruim para a sociedade, né, de uma maneira geral. Por quê? Porque os preços vão subir, vai haver inflação de preços em 2027 e a sociedade não está pronta para isso. Por quê? Quem está discutindo reforma tributária, professor? As empresas. Sim. Não tem ninguém na mesa, ponta, cidadão, discutindo. Nós somos cidadão, é claro, nós estamos Sim. discutindo. Mas, felizmente, parcela eu vou dizer, ínfima da sociedade. felizmente, nós somos pessoas que talvez tenhamos condições de arcar com o que vai vir por aí. Mas o cidadão que está lá, que tá lá na ponta... Que não vai ter aumento de que não salário, vai ter que aumento de vai ter salário. aumento de preço. Que não tá se preparando vai ser pego de surpresa nisso tudo. 2027, infelizmente, nós vamos ter aumento de empobrecimento da população brasileira por causa de reforma tributária e que só começa a melhorar em 2028. E vou falar pior ainda pro senhor. Para mim também, nesse cenário, empresas do Simples Nacional que operam no B2B quebrando, por falta de fluxo de caixa e por perda de mercado, né, que gera desemprego também, que aumenta ainda mais essa crise, né? 2027 é um ano... Eu tenho falado muito. 2026 é um ano ruim por causa de política, porque sempre ano político é ruim para nós, Brasil como um todo, porque é um ano que a gente fica desacreditado no mundo, né? Aí talvez alguns vão falar assim, mas a gente já tá desacreditado. Então entenda que isso vai piorar em 2026. E aí a gente chega a 2027 quando a gente fala assim, vamos ter um refresco, porque já passou as eleições. Não, agora vem reforma tributária, empobrecendo a população. Aí agora você tiver efeito no bolso da reforma tributária. Exato. Então 2027 é um ano muito ruim para a economia nacional por causa de aumento de preço. Vai haver aumento de preço, sem dúvida. Sim. Vai haver aumento de preço, porque vai repassar. Nós estamos falando do imposto indireto. O imposto indireto, ele tem chega um efeito no consumidor, né? Exato. Então, vai haver um empobrecimento da população em 2027. 2028, o pessoal começa a saculejar e tirar, né, bater as coisas e se arrumar. Mas primeiro a gente vai fazer isso para depois a gente levantar. Sim. E quem não aguentar ir lá embaixo para subir, vai ficar lá embaixo. Vai quebrar lá embaixo, exato. Seja empresa, seja pessoa física. Pô, que maravilha. Temos que marcar mais uns 3 podcasts com o professor. Infelizmente, a gente está chegando no nosso tempo hoje, mas de antemão, professor, já queria te agradecer. Eu sei que o senhor é um leitor, um cara que gosta. Que se essa obra puder contribuir com o senhor de alguma forma aí, é um presente do Entre Alíquotas, tá? Obrigado. Foi lançado quinta-feira passada agora. Que legal. Eu sou um coautor, então... Legal. Vou ler, hein? Vou ler. E tô esperando as críticas. Então tá, que legal. Mas, de antemão, queria agradecer aí a presença do professor. Foi uma aula brilhante que a gente teve hoje. Espero que o senhor volte mais vezes, tá? E espero que o Vasco ganhe do Botafogo no confronto na semifinal da Copa do Brasil, tá? Fica à vontade para as considerações finais. Quer desagradar o convidado? Eu só espero. Eu sou zebra. Eles são favoritos, não tem problema. Exatamente. Sempre é perigoso isso. Mas eu quero agradecer a doutora Juliana que nos convidou, né? Que entrou em contato. A doutora Sandra também que está aqui conosco. Né, o professor, né, André que está... Professor André, né? Professor André que está aqui conosco também, né? Que fez, acho que foi um bate-papo muito legal. Acho que a gente, né? Todos nós aqui estamos dispostos a contribuir. É legal quando a gente pega, assim, essa sintonia em termos de... passar alguma coisa... Exato, né? A reforma não é fácil, a reforma não é simples, né? Mas a reforma é algo que não dá pra gente fugir. Então esse é o recado final. Sobre Botafogo e Vasco, eu digo o seguinte, né? Não quer apostar, né? Não, eu estou fugindo de aposta. Tem tanta gente querendo apostar comigo. Vou te bloquear no Instagram pra você não ficar me mandando. Vamos apostar pra não ficar me mandando. Porque, não dá mais pra falar de comum, assim. Quanto que vai ser o jogo? Não, fala de se vai ser... Você vai apostar comigo? Aí, já vai ter na descrição aqui abaixo, mas deixa teu Instagram também, o pessoal quiser seguir aí. Ederaldo Lima, né? Acho que é fácil encontrar lá. O nome não é muito comum, professor. É diferente de André, vai ter que procurar lá. O pessoal vai pelo sobrenome, vai por Fantoni. É verdade, exatamente. O meu não, colocou Ederaldo lá, vai ter uns 2 ou 3. Não, vai ter uns 2 ou 3 lá. Tem um amigo com codinome São Paulo, né? Mas é um prazer estar aqui, desejo sucesso para vocês no Entre Alíquotas. Antes de estar aqui com vocês, eu dei uma olhada na página do Instagram, né? Eu vi lá. Hoje a gente olha a página do Instagram, né? Antigamente a gente olhava o site, hoje a gente olha a página do Instagram. Então, assim, eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho, né, primoroso aí pela sociedade, um trabalho bem legal, trazendo nomes de referência, né? Trouxeram aqui o Vitor, né? Um cara que, a gente troca ideia lá na Fiente, né? Da Sandra, inclusive. Olha só que legal. Então, ele é um cara que tem muito
conhecimento. Esses dias a gente fez um evento lá na Fiente, né? Ele foi palestrante, eu estava lá, né, como telespectador. Então, acho que só tem a contribuir, só tem a crescer. Parabéns, parabéns. Obrigado aí pelo espaço, né? E desejo tudo de bom para vocês. Valeu, o espaço está sempre aberto. Meninas, fiquem à vontade. Muito obrigada, professora. A senhora brilhantou hoje o nosso podcast com tanto conhecimento. As portas estão abertas e o Entre Alíquotas agradece a sua presença. Obrigado. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer participar desse episódio com o senhor. Com certeza agregou conhecimento para todo mundo que vai ouvir, que vai assistir a gente agora, porque foi diferenciado. Parabéns, viu? Legal, obrigado. Maravilha. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui, encerrando mais um episódio do Entre Alíquotas. Curte aí, deixa o like, caminha para quem você achar necessário e até o nosso próximo episódio. Abraço.